no primeiro final de semana do fechamento total em Limeira. Teve festa, bar fechado, mas será que isso representa o comportamento da maioria dos moradores da cidade? Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Ana Cecília. Boa tarde, Ana. A Prefeitura já apresentou um balanço sobre a primeira rodada da iniciativa? Oi, Gustavo, eu vou deixar o próprio prefeito, Mário Botion, falar sobre esse assunto, que a gente está aqui na prefeitura para falar exatamente sobre isso. As pessoas não respeitaram o lockdown, mas será que foi todo mundo que fez isso? Vamos ver o que pensa o governo municipal sobre esse assunto. Prefeito, boa tarde, obrigada por nos receber aqui. Qual é a análise, o balanço que vocês fazem desse primeiro final de semana? Olha, apesar desses contratempos de pessoas inadvertidas e empresas, funcionários sem poder, o balanço é bem positivo. No sentido de que a grande maioria das pessoas, das empresas, supermercados, inclusive, indústrias, entenderam qual era o motivo e a relevância desse lockdown. Que eu disse e vou repetir, ele tem dois aspectos principais. O primeiro é o aspecto do número mesmo, a diminuição da velocidade da infecção, que isso vai ter um reflexo daqui a 2 semanas, é isso que vai acontecer. O outro aspecto, não menos importante, é a prevenção e o alerta, é um aspecto, eu diria, didático à população, para lembrar a população de que nós estamos passando por um momento muito grave e que o afastamento, o isolamento, a evitar aglomeração é fundamental para quê? Para que as estruturas de saúde, que nós estamos ampliando, inclusive, possam atender às demandas dos casos mais agravados. Lembrar sempre que, a despeito do trabalho do prefeito, do trabalho hercúleo, eu diria, dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão cuidando da vida e da saúde das pessoas, a população precisa fazer a parte dela. O lockdown teve esse intuito também de ser didático, pedagógico, e nesse aspecto eu penso que ele foi bem positivo, apesar de uns furos que aconteceram aí, mas a fiscalização esteve sempre muito atenta e coibindo aquilo que estava fora do contexto. Prefeito, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas tudo é limitado pelo governo do estado, O Plano São Paulo tem as fases que a gente precisa respeitar nesse sentido. Mas, independente da parte econômica, as pessoas precisam colaborar. A gente teve esse registro aí de festa, bares abertos, as pessoas para a rua. Do ponto de vista de fiscalização, até que ponto dá para avançar para tentar coibir ao máximo essas atividades? A fiscalização também tem limites, assim como as instalações e as equipes médicas têm limite. A fiscalização também, apesar da GCM estar ajudando, participando, a Polícia Militar está ajudando, participando, a Polícia Civil, o nosso corpo de fiscais ele tem um número limitado. Além da fiscalização do Covid, ele também tem as outras tarefas. Mas nós intensificamos, fizemos uma estruturação bastante dinâmica para, principalmente nesse final de semana, fazer as abordagens que foram necessárias serem feitas. Desde o início eu tenho dito, a nossa intenção não é punir, mas a punição faz parte do regramento, se desrespeitou, há de se fazer a punição, porque a lei manda e nós estamos cumprindo a lei. Agora, você falou do aumento da capacidade de leitos, uma boa notícia, então, para a cidade. Exatamente, nós estamos avançando, desde o início, estamos trabalhando firmes com a determinação de manter a assistência aos nossos munícipes. Até agora não faltou e não faltará. Mas o desafio é manter a assistência e o nosso munícipe aqui em Limeira, sem ter que exportar doentes, Nesse sentido, a partir de quarta-feira, nós acrescentaremos mais 5 unidades de terapia intensiva, mais 5 leitos de UTI, lá na URC, e ao longo até o final da próxima semana, mais 5, completando 40 leitos de UTI para melhor atender a nossa população. Prefeito, obrigada. Então, tem leito sendo criado, mas a população precisa ajudar, Gustavo? Todo mundo tem que ficar em casa, não pode aglomerar. Ô, Ana, para a gente arrematar aqui, eu queria saber, acho que é uma pergunta que interessa muita gente. Existe a possibilidade, já que essa dificuldade aí dos moradores em atender, a esse chamado por ficar em casa, existe a possibilidade dessa medida do lockdown ser prorrogada por mais finais de semana ou durante a semana, inclusive? Gustavo falou, as pessoas têm essa dificuldade em cumprir essa recomendação de ficar em casa. O próximo final de semana será de lockdown também. Existe a possibilidade dessa decisão ela continuar por outros finais de semana depois desse? Olha, como eu disse, estamos fazendo a leitura e o acompanhamento desse final de semana. Aliás, existem várias ações de abertura, liminares. Nós estamos
recorrendo de todas elas para manter no próximo final de semana o lockdown como ele foi originalmente estabelecido e colocado em prática. Então, nós vamos acompanhar os números e, se houver necessidade de endurecer, nós faremos tudo aquilo que for necessário para manter a saúde e a vida das pessoas. Obrigada, prefeito Gustavo. Essas informações aí, o balanço desse primeiro final de semana de lockdown com o prefeito de Limeira, Barão Botioma. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Ana, pelas suas informações. Ótima tarde de trabalho para você.